As informações contidas nesse documentário e que foram declaradas pelo ex-cangaceiro Volta Seca ao jornalista Belier Júnior, do Jornal Diário da Noite, em matéria que foi publicada entre os meses de dezembro de 1949 e janeiro de 1950, não condizem com a realidade, pois apresenta fatos inexistentes e fantasiosos que jamais existiram em todo o ciclo do cangaço lampiônico. Trago a matéria ao conhecimento geral apenas para efeito de curiosidade e espero contar com a compreensão de todos que sempre nos acompanham. Atenciosamente, Geraldo Antônio de Souza Júnior, criador e administrador do canal Cangaçologia. Como se forja um cangaceiro, capítulo 15. O capoeirão da morte. O que tinha de cruel, tinha de bravura o rei do cangaço. Durante 3 horas, tiros de fuzil sacudiam o silêncio do capoeirão. Os cangaceiros dos 2 bandos, do lado de fora, assistiam com os corações murchos o tremendo duelo que se travava entre os 2 chefes do banditismo. Relatamos aqui o episódio inédito que nos contou Volta Seca a respeito da rivalidade que existia entre Lampião e o cangaceiro Sabino Gomes. Ele nos relatou com todos os seus detalhes essa terrível tragédia que poucos conheciam, mas quem pertenceu aos 2 grupos, se ainda estão vivos alguns deles, gravou nitidamente na memória, pois o impressionante episódio terminou com a morte de um deles. Luta feroz conduzida inteiramente pelos instintos e pelo sentimento de luta e de destruição. Coragem inaudita não a serviço do banditismo, mas puramente em função de ódio e de rivalidade. Novamente com a palavra, Volta Seca. Quando Lampião entrou nas divisas do acampamento de Sabino Gomes, o mesmo se encontrava no interior da sua tenda, tirando a cesta costumeira. Sabino foi acordado às pressas. Lembro-me da cabeça desse homem quando surgiu à entrada da tenda. Cabelos emaranhados e a fisionomia completamente transtornada pela surpresa. Creio que esse homem, quando viu Lampião, julgou estar ainda mergulhado num pesadelo. Mas Sabino Gomes era um homem macho. E reprimiu o espanto e o ligeiro temor que não conseguiu ocultar e deu 2 passos à frente. Lampião tinha um fuzil na mão, com o cano quase roçando a terra e o dedo bem colado ao gatilho. Sabino Gomes tinha na cintura 2 revólveres, um de cada lado, e o punhal de quase meio metro do lado dos rins. Bati os olhos nos homens dos 2 bandos. Estavam todos parados, mas todos os olhares tinham a mesma direção, a de Sabino Gomes e Lampião, que estavam à distância de meio metro um do outro. Foram essas as primeiras palavras de Lampião para Sabino Gomes. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! Sabino, no mesmo tom, respondeu: para sempre seja louvado. Sabino Gomes, disse Lampião, mas dessa vez o tom de voz estava carregado. Preciso falar com você e o assunto é sério. Estou às suas ordens, capitão Virgulino, respondeu Sabino sem tirar os olhos do gatilho do fuzil do chefe. Sabino Gomes, para falar franqueza, eu não estou satisfeito com você. Por quê? Perguntou Sabino já com o ânimo ajustado. Porque 2 homens como nós não podem trabalhar na mesma faixa de terra. Eu já mandei um recado para você. Recebeu? Aí então começou a luta de palavras entre os 2 grandes do Nordeste. Sabino Gomes não se acovardou com as primeiras falas de Lampião e foi essa a resposta. Recebi o recado, capitão Virgulino, mas não podia tomar em conta. Por quê? Porque eu trabalho onde muito bem desejo. Lampião olhou dos pés à cabeça o valente cangaceiro Sabino Gomes. Os homens dos 2 bandos começaram a denunciar um certo nervosismo. A essa altura, Corisco já estava ao lado de Lampião. A inquietude era geral, e Lampião tornou a atacar o ponto delicado da questão. Acho que você ouviu o que eu disse. Posso repetir, e não estou de acordo que você trabalhe nessas regiões. Aí Sabino Gomes tomou conta da situação e destrelou a língua.
Tu não tá de acordo? Grande novidade, Capitão Virgulino. O que eu posso fazer? Você tem algum documento aí no bolso que me garanta que cangaço é privilégio? Nem eu nem tu paga licença ou imposto. Sabino Gomes, eu mandei um recado pra você. Eu, Capitão Virgulino Ferreira da Silva. E você acaba de dizer que recebeu meu recado? Acho que fez muito mal que não tomou em conta. Eu já sei onde você quer chegar. Atalhou bruscamente Sabino Gomes. Quer briga? Pensei que tinha chegado a hora, Sr. Belia Júnior. Murmúrios entre aqueles 50 homens. Ouvi até o ruído metálico das armas, mas a voz vibrante de Lampião fez voltar o silêncio. Quietos, cabras, não se afobem. Para o senhor ter melhor impressão do que foi aquela conversa entre aqueles dois homens naquela tarde trágica, eu vou reproduzir o que eles falaram, pois tudo que ouvi naquele tempo me ficou perfeitamente gravado na memória. E Sabino tomou novamente a palavra. Tu me escorou no caminho para dizer que quer brigar, Virgulino Ferreira? Lampião responde. Não escorei você. Eu não escoro ninguém. Eu tô te procurando há muito tempo. Para decidir? Lampião responde. Isso mesmo. O sertão não pode ter dois chefes. Ou eu ou você. Sabino responde. Pode até chegar ao fim. O que quer dizer com isso? Lampião responde. Tu trabalhou comigo e sabe o jeito de eu dizer as coisas. Sabino fala. Como quiser. Mas pro seu governo, Capitão Virgulino, não pense você que eu estou com o sobroço do seu pessoal. Sabino Gomes só pode tremer contra a vontade e assim mesmo na hora da morte quando receber chumbo nos peitos. Lampião responde. Tu começa a falar asneira, Sabino. Os nossos homens nada têm a ver com o nosso negócio. Olha pro lado das tuas costas. Está vendo aquele capoeirão? Sabino fala. Tô. O que é que tem? Lampião responde. Vamos fazer um negócio de homem para homem? Ninguém duvida da tua valentia. E quero também que todos não duvidem da minha. Pega teu rifle e eu pego o meu. Tu entra pelo lado que corre o córrego e eu entro pelo lado daquelas pedras avermelhadas. Quando o Lampião disse isso, fez-se uma longa pausa entre os dois homens e todos nós fitávamos o sombrio capoeirão. Sabino Gomes ficara ligeiramente pálido. Esperava por tudo, menos por essa espécie de desafio. Deu uma sacudida com a cabeça e enterrou o olhar nos olhos de Lampião e disse: E depois? Lampião responde: Depois que a gente estiver dentro do mato, um caça o outro. Continua no próximo capítulo. E você? O que achou dessa história? Volta Seca fala a verdade ou não? Deixe a sua opinião no campo destinado aos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal Cangaçologia. Imparcialidade e compromisso com a história cangaceira.